espaço de lazer, cultura e entretenimento com várias opções gastronômicas de compras que une food trucks, tendas e barracas. Estamos falando do Food Park, um conceito que recentemente veio para Sumaré, uma cidade da região metropolitana de Campinas, com o apoio da Associação Comercial da cidade, que recebia cada vez mais pedidos de apoio de pessoas que ficaram desempregadas e procuravam alternativas de renda com a abertura de um empreendimento. E quem vai falar para a gente sobre essa iniciativa é a idealizadora do projeto, Carla Paiva, que é a diretora da Associação dos Empreendedores de Sumaré. Carla, seja bem-vinda. Me conta, eu vi aqui no material que me enviaram, Obrigada. Que inicialmente você trabalhava na Associação Comercial da cidade e começou a perceber que tinha essa demanda. E aí surgiu então o projeto, me fala. Na verdade, assim, eu trabalhava, já vinha de associação comercial há algum tempo, né? E já há uns 15 anos trabalhando em associações comerciais. E a gente sempre, as associações já tinham uma preocupação com o pequeno empresário. Mas com o MEI, né? Depois logo veio o MEI e tal, sempre existiu essa preocupação das associações. Porém, a demanda nas associações são pequenas desses pequenos empreendedores, né? Eles acabam, ficavam um pouco preocupados, ou às vezes eles ficavam até inibidos de ir até lá, achando que, assim, ele era muito pequenininho e aquilo era para um lugar, para uma empresa maior. E a gente foi trabalhando, no longo daqueles anos, a gente foi trabalhando um pouquinho esse conceito. Porém, como eu administrava paralelamente duas feiras de artesanato aqui na cidade, já que se consolidaram e que já fazem até parte dos pontos turísticos da cidade, né? Então, a gente acabou vendo que os próprios pequenos queriam começar de uma maneira mais branda, queria começar dentro das suas possibilidades, porque eles não tinham muito como fazer grandes investimentos, abrir o seu próprio negócio, sua própria portinha lá, como eles mesmos falam, né? E arcar com todos esses custos. Então, conversando com uma amiga, que também faz parte da Associação dos Empreendedores, a Fabiana, que está com a gente no projeto, a gente resolveu que íamos realizar isso juntas e ajudar essas pessoas também. Tá, mas aí quando você conversou com essa sua amiga lá no começo, a gente estava naquele período de pandemia que fechou um monte de coisa. Me fala de todos esses sentimentos e de toda essa realidade e a coragem de então falar, vamos unir esses empreendedores. Foi corajoso mesmo. Eu e a Fabiana estávamos conversando, para você ter uma ideia, em agosto do ano passado, em plena pandemia, 4 meses depois da pandemia, e nós estávamos conversando, e era um dia que estava muita chuva naquele dia, né? E como eu já vinha trabalhando essa parte das feiras e dos pequenos eventos em condomínios e tal, um dia ela chegou para mim e falou assim, Carla, qual que é o seu sonho, né? O que você gostaria de fazer? Poxa, que chato, tá chovendo, as pessoas perdem material, as pessoas perdem seus produtos, né? Aí, normalmente a gente fazia isso em praça pública, em local aberto. Então, eu falei, Carla, o que você gostaria de fazer? Eu falei, poxa, eu gostaria muito de poder ajudar mais essas pessoas e ter um local onde o público também ficasse acomodado, onde o público tivesse esse conceito de ir para um local onde ele tivesse todas essas variedades de comida, de arte, de artesanato para buscar, mas que ele também tivesse um pouco mais de conforto, porque as feiras livres, as feiras de artesanato de toda a região, ela é aberta, né? Então as pessoas não têm que se acomodar. Quando chove, o que faz? Todo mundo foge para debaixo de alguma coisa e vai embora para casa. E esse empreendedor perdia muitos materiais dele, né? Ele acabava tendo uma perda de comida muito grande, molhava o produto das pessoas e tal. Então aí eu queria assim poder ajudar, fazer de uma maneira que isso fosse minimizar esse problema. Ela virou para mim, né, a Fabiana, virou e falou assim, vamos fazer, amiga. Aí eu brinquei com ela, falei, louca, não dá para montar uma estrutura do dia para a noite, né? A gente tem que pensar, buscar e tudo mais. Ela falou, mas a gente consegue fazer, né?
Eu falei, não, eu sei, mas que investimento será que a gente teria que fazer inicial para poder ajudar essas pessoas? Então, o primeiro passo foi esse. Então, no dia seguinte, ela falou, vamos embora, vamos fazer que a gente vai conseguir. Eu falei, beleza, nós vamos. Conversamos com os nossos maridos, dá para entrar, dá para fazer, dá para usar nossas economias e fazer alguma coisa? Meu marido topou, vamos, né? O marido dela também, vamos. Então, vamos lá. Aí procuramos um advogado que era muito amigo nosso, doutor Felipe Verza, que inclusive já conhecia muito de associações comerciais e trabalhava, era representante daqui da cidade, muito nosso amigo. E eu falei para ele, doutor, a gente consegue fazer alguma coisa assim para ajudar essas pessoas? Ele falou, consegue, mas vamos montar uma associação? Vamos fazer uma coisa diferente? Que essas pessoas sejam amparadas, tenham cursos, palestras, se profissionalizem e não só leva lá o cachorrinho, o carrinho dele de cachorro quente e coloca lá no meio do nada, né? Eu falei, não, é exatamente isso que eu queria, poder auxiliar. Ele falou, vamos embora, também vou com você nessa, né? Aí tínhamos mais dois amigos, um que era coach de performance, de para ajudar outras empresas a melhorarem as condições de colaboradores, treinamentos, tal. Cheguei nesse amigo, topa entrar nessa empreitada com a gente, de, né, ajudar a gente a profissionalizar essas pessoas. Eu não tenho dinheiro para te pagar agora, mas a gente vai colher os frutos lá na frente. Carlinha, vamos embora, que é assim que eles me chamam aqui, né? Pelo nome no diminutivo. A gente acredita em você, vamos embora. Falei, putz, tô bem na fita, né? Já não tô, todo mundo está aceitando a ideia. Aí uma nutricionista também, especialista em restaurantes e que também atua aqui na região, nascida na cidade, cheguei nela, topa entrar com a gente numa empreitada dessa, a gente poder ajudar essas pessoas a desenvolverem seus negócios, a gente começa fazendo umas lives, começa fazendo treinamentos, curso de manipulação de alimentos, porque o primeiro passo era o pessoal da alimentação. Aí ela virou para a gente e Topou. estou junto com você, vamos lá ver o que dá. Aí eu falei, nossa, né? Aí começamos eu e a Fabiana a buscar, como eu tinha um grande número de contatos em relação a pessoas que trabalhavam em feiras, na Campinas, Hortolândia, Sumaré, Americana, fui convidando algumas pessoas para comporem com a gente o quadro e montamos a associação, né? Então, a associação ela surgiu primeiro de um sonho, né? Depois validado aí pela questão jurídica, de nós podermos fazer isso de uma forma jurídica, e qual a experiência que eu tinha de associação, a experiência do Dr. Felipe que estava junto com a gente, esses outros dois profissionais ajudando a gente na questão de treinamento e capacitação. Então, a gente formou esse grupo, inicialmente tinham 15 pessoas, né? Eu fui convidando essas pessoas, elas foram comprando a ideia de participar, e aí essas 15 pessoas iniciaram com a gente. Então, aí a gente começou, para não ter nenhum recurso deles no primeiro momento, nós investimos tudo, as nossas economias, num projeto desafiador mesmo, e assim, diferente. Então, no começo, na verdade, já tinha a ideia do food park ou a ideia inicial era a associação de empreendedores que depois virou o food park, quer dizer, um dos negócios da associação que pode até futuramente ter outros. Como foi esse progresso? A ideia inicial era ter um espaço, ter o food park. E aí nós fomos visitar dois food parks fora da cidade, né? Que não tinha aqui, né? Fomos visitar dois estabelecimentos para entender um pouquinho como funcionava nas outras cidades, um inclusive em Salvador, que existe, né? Em Recife também tinha um que nós fizemos uma vídeo lá, e um outro aqui numa cidade mais próxima. Quando a gente viu a da cidade mais próxima, a gente conseguiu visualizar que a gente podia fazer alguma coisa ainda mais abrangente. Aí sim, sentamos com o nosso advogado, de novo, doutor, como é que a gente pode fazer um projeto dentro da associação em que o Food Park seja o projeto? Porque como é que eu ia colocar? Se eu tivesse simplesmente montado um Food Park como pessoa jurídica, eu ia ter que ter assim essas pessoas como se fossem nossos funcionários, e a gente não queria isso, né? Sim. Então, por isso que a gente montou a associação.
E a associação, ela vai ajudar não só esses que estão lá conosco, mas também os que querem vir, que a gente possa acomodar em outros locais, né? Ó, quero fechar um condomínio, quero, porque a gente traria segurança para outros estabelecimentos. E o espaço? Como foi escolher esse local que hoje abriga aí 17 empreendedores? Foi um garimpo, na verdade, né? Nós fomos procurando como que eu vou acomodar 17 pessoas, em média, com uma estrutura de cada uma de 9 metros quadrados. Vamos falar assim, que eles teriam um espaço 3 por 3, né? Que hoje é o espaço mais ou menos do tamanho de um food truck, né? Ele tem mais ou menos 3 metros de comprimento, né? Por 2 de largura. Então, nossa, nós temos que ter um espaço 3 por 3 para cada um. 17 deles, imagina, 9 metros quadrados, a gente teria que ter aí um espaço que fosse mais ou menos de 1.000 metros, né? Então, começamos a fazer um garimpo na cidade, visualizar local que tivesse estacionamento que fosse próprio para o público, que fosse de fácil localização, que tivesse, né, condições mínimas que a gente pudesse fazer o empreendimento, e aí acomodar as pessoas de maneira correta e fomos vendo alguma coisa próximo de onde nós morávamos, né? Porque a gente conhecia muito o público daqui, daquela região. No nosso bairro, na nossa região onde nós estamos, já tem 80 mil moradores, né? Então, a gente procurou, dentro da nossa região, fazer alguma coisa. Então, a gente pesquisou isso. E uma pessoa também que tinha esse terreno onde nós alugamos para a sede do espaço, nós a conhecíamos. E esse terreno estava algum tempo parado. Então, chegamos no proprietário, fizemos uma proposta para ele, ele prontamente aceitou, comprou a ideia também do projeto e ajudou a gente bastante nisso também. Lugar escolhido. Já tinham os empreendedores que faziam então esse curso de mídia e tudo mais. Vocês fizeram inclusive orientação de como expor produtos, como precificar, como cuidar, como você falou aí, da manipulação dos alimentos. E por que então vocês decidiram, nessa junção dos 17 empreendedores, não ficar só no ramo alimentação? Porque parece que o espaço é bem diversificado. A Fabiana, ela é do ramo de beleza, né? Então, ela já tinha um food truck, que na verdade um beauty truck, né? Ela tinha um truck de beleza e ela tinha um salão de beleza dentro de um truck. Ela já tinha isso dentro de uma van. A Fabiana já veio e já foi entrevistada aqui no Ser Empreendedor. Eu acho que ela, inclusive, trouxe o food truck para Campinas. A gente fez todo um trabalho lá com ela, mostramos. Ela monta tudo ali naquele espaço. É a mesma Fabiana, né? É a mesma Fabiana, empreendedora, divertida, né? Bola para frente. Então, a Fabiana, ela já tinha beauty truck e aí ela, que é a minha amiga, que eu citei no começo da nossa entrevista, né? E aí ela falou, Carlinha, mas eu não entendo nada de comida, né? Como é que eu vou fazer tudo isso? Aí o que a gente fez? Vamos atrás de uma estrutura que fosse legal e que fosse inovadora também. Então, e o meu esposo, ele tinha a ideia de ter uma choperia também de uma forma diferente, né? Um bar que fosse diferente dos tradicionais. Então, falamos, vamos aí meter uma cara de novo, né? E ela comprou um container de 40 pés e transformou o salão de beleza dela, né? A beauty dela, dentro de um container de 12 metros de comprimento. E, paralelo, eu fiz o bar, né? Que no caso, o bar e choperia, também num container de 6 metros, que foi os dois primeiros expositores, né, que se acomodaram aí dentro da sede. Carla, então vocês têm, olha, o container, tem food truck mesmo, que é em veículo, e parece que tem espaço físico também, tenda, barraca. Me conta dessa diversidade. A gente para pensar também na questão sustentável e da gente fazer um ambiente rústico, aconchegante, onde aquelas coisas, aqueles espaços que você vai lá no Nordeste e vê eles arrumadinhos, né? Com uma barraquinha de pallet ou uma coisa de madeira,
uma tendinha tipo com chita, né? Com pano florido, alguma coisa assim. E até nós temos lá dentro do Food Park um chalé todo em madeira, uma casinha de boneca de artesanato muito bonita que fica dentro do estabelecimento também. A minha filha, por exemplo, também faz parte do grupo e ela adequou uma Kombi com uma papelaria criativa dentro do Food Park. Então, falei, vamos acomodar todo o que der. Então, alguns fizeram algumas estruturas rústicas, aí compraram uma tenda elaborada para colocar em cima, outros fizeram, nós fizemos algumas tendas reaproveitando os pallets e tratando eles direitinho, fizemos as barraquinhas para quem não tivesse condição de comprar alguma coisa num primeiro momento, para ele poder iniciar, porque a ideia era tirar o pessoal dessa informalidade. Né? Então, mas eu não tenho como comprar uma tenda, não tenho como comprar um truck, eu não posso participar, então? Como é que a associação vai ajudar a gente? Então, a gente construiu algumas estruturas de forma rústica, mas muito bem feitas, que depois acho que vocês vão ver aí nas fotos que a gente enviou, e a gente construiu algumas estruturas para auxiliá-los. Carla, olha, é um negócio, um conceito novo que ainda não tem, tanto que vocês disseram, você acabou de me dizer que teve que ir para o Nordeste, para outros lugares para conhecer, mas inicialmente funciona de quarta a sábado a partir das 6 da tarde, é isso? Isso, até às 22 horas, que é hoje o horário permitido pelo decreto estadual. Né? A gente se preocupou com todos os regramentos sanitários, com que nossos expositores tivessem todos os aparatos para que o público se sentisse confortável com isso. Pra você ter uma ideia, a gente tem um espaço Kids, no fundo, nós construímos uma área Kids para as crianças poderem brincar também. E nós temos uma pessoa lá orientando sobre a máscara, o gel, né, o número de crianças que ficam no brinquedo, para que também isso deixe os pais também tranquilos. A gente pensou que o lugar, ele traria a família, que hoje já está em uma condição tão complicada com a pandemia, né? Que ela fosse para um local onde é ao ar livre, nós temos lá 2 tendas imensas dentro do espaço para pessoas se acomodar, né? Nós adquirimos isso, e a gente se preocupou com as crianças também, tá higienizando o brinquedo que ela vai brincar, os nossos expositores estivessem todos com álcool, máscara, higienizando os seus equipamentos, deixando tudo limpo, a preparação toda de tá tudo em ordem para que nosso cliente que estivesse ali consumindo estivesse se sentindo que ele está realmente amparado. Né? Infelizmente, Carla, o nosso tempo acabou. Mas olha, eu já deixo aqui um convite para você voltar, contar um pouco mais desse conceito. Será que vai pegar? Será que não? Será que Sumaré, esse conceito de food park, vai ser exemplo para outros locais do nosso país? Mas você vai me contar isso numa próxima oportunidade. Eu agradeço a sua participação. É nossa meta, com certeza a gente vai estar trabalhando para isso. Obrigada pela oportunidade, né? A gente sabe que o tempo é curto para falar uma história tão, né, uma coisa tão inovadora, mas eu estou aberta para a gente poder bater papo de novo. Tá certo, olha, e assim a gente encerra o primeiro bloco do Ser Empreendedor. Na sequência, nós vamos conversar com uma empreendedora que aderiu a essa ideia do Food Park. Não saia daí que a gente volta já já. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e a gente já falou anteriormente sobre a criação do Food Park aqui em Sumaré, na região metropolitana de Campinas, um local que une vários empreendedores, e um desses empreendedores é a Larissa, que junto com o namorado abriu o negócio de lanches na baguete. Eles já eram empreendedores e aderiram ao projeto, e ela quem conversa agora falando desse novo modelo de negócio. Larissa, me fala como surgiu essa proposta de fazer parte desse food park aí recém-inaugurado em Sumaré. Boa tarde. A oportunidade apareceu quando a Carla, ela
né, conversou com a gente sobre, apresentou um pouquinho do projeto para a gente, e aí ela perguntou se a gente não queria abraçar junto com ela, fazer parte. A Carla sempre fez esses tipos de eventos, né, feiras, e aí ela falou assim, eu quero ter alguma coisa minha, sem precisar, sabe, envolver outros meios. E aí foi onde a gente falou, não, a gente está dentro, é um projeto legal, ela apresentou para a gente um pouquinho de como seria, o que ela estava pensando em fazer, e foi aí que a gente aderiu junto com ela essa oportunidade de empreender, de fazer um ambiente novo para as pessoas participar junto com a gente poder trabalhar, mostrar um pouquinho dos nossos serviços. Até então, vocês já faziam esse lanche na baguete em outro local ou era outro negócio que vocês tinham? Era outro negócio, totalmente diferente, né? A gente tinha uma lanchonete onde a gente trabalhava mais com serviços de bar, assim, essas coisas. E aí a gente falou, vamos arriscar, vamos dar o primeiro passo, vamos fazer o lanche. E aí a gente começou a fazer os testes, tal, viu que ia ficar uma coisa bacana. E aí a gente falou, vamos trabalhar com lanche, vamos empreender agora nesse ramo de lanches, né? Que não somente levar, digamos que aquela experiência, aquele bar para esse novo espaço? Por que mudar esse conceito? Porque a gente, assim, a gente gosta de, né, a gente tem esses hábitos de, né, de cozinhar, a gente sempre gostou muito. Então, e a gente sempre pensou também, né, vamos ter alguma coisa no ramo alimentício, vamos trabalhar com alguma coisa assim do tipo. Só que a gente até então não sabia com o quê, não sabia exatamente aquilo que a gente queria. Então, a gente começou a fazer umas feiras com a Carla, e aí a gente começou a ver, a pegar mais o ritmo de como seria, de como é o trabalho, né, onde se trabalha com outras pessoas. E aí a gente falou, vamos trabalhar com lanche, vamos arriscar. E aí foi onde a gente deu o primeiro passo, a gente começou a fazer o lanche. Deu tudo certo. Agora me conta um pouquinho, voltando à experiência, né? Lá no bar vocês não trabalhavam com alimentação, era só bebida? Me conta um pouquinho. Isso, só bebida e porções prontas, né? Então, assim, não tinha aquele preparo, era só mesmo pegar e servir, né? Então, a gente só trabalhava mesmo com as bebidas e com porções fáceis, assim, de se fazer, né? Agora, o lanche, ele já tem todo um passo a passo, já tem um preparo antes. Não é só um Então, lanche, né, Larissa? É o lanche na baguete. Por que esse modelo? a gente gosta muito da vida no campo, do meio que envolve todo o campo, né? Então, por a gente gostar muito, a gente falou, vamos se identificar com alguma coisa que a gente vai fazer com prazer, com carinho, com amor. E a gente deu o nome, né, de Caipiras Lanches, que envolve muito com a gente. E o pãozinho, né, o filãozinho, que todo mundo sempre gosta. Vamos trabalhar com os lanches, que vai se identificar também com a gente, né? E com a gente mesmo tem hábitos assim de comer essas comidas bem caipiras mesmo. Então a gente falou, vamos trabalhar com coisas que a gente sabe que todo mundo vai gostar, que vai ser algo novo, né? E a gente vai trabalhar com isso e a gente fechou e falou, vamos. E foi aí que a gente começou a tudo se encaixar, tudo dar certo e a gente começou. Me fala um pouquinho desse processo produtivo, né? Você falou a questão das raízes, do campo. O que vocês produzem? Vocês procuraram algum tipo de parceria? Como foi, por exemplo, a baguete? Vocês já compram ela pronta? Vocês fazem a baguete? Me fala de todo esse processo. O pãozinho, né, a baguete, a gente tem um fornecedor que fornece pra gente, a gente conheceu por um acaso, sim, e a gente conversou, tal, e aí ele começou a fornecer pra gente. O que a gente produz que é nosso mesmo é as verduras, né? No nosso lanche ele vai dois tipos de verduras, né? Que é a rúcula e o alface. Então, esse a gente tem um espaço onde a gente consegue estar plantando, né? E a gente colhe e coloca as verduras no nosso lanche. Aí a gente também tem um outro fornecedor que fornece todas as carnes para a gente, que é a linguiça cuiabana, a linguiça tradicional, né, a carne bovina. Então a gente tem essas parcerias de manusear os alimentos, né, refrigerar tudo. Então a gente tem esses parceiros aí que dá um auxílio aí para a gente. Quando a gente fala nesse termo parceria, né, todo empreendedor, pelo menos a maior parte que a gente conversa aqui, Larissa, fala justamente dessa importância da parceria quando você está formatando o seu negócio. Isso também foi essencial para vocês? Com certeza, muito essencial, porque
a gente não sabia, assim, exatamente o que pegar, o que deixar de pegar, a procedência. Então, a gente começou a pesquisar muito, a gente começou a frequentar esses lugares, né, os fornecedores, e aí foi onde a gente começou a ver a qualidade, ver se realmente tinha tudo aquilo que, né, muitos falavam. Então, assim, foi muito bom a gente ter esse conhecimento, né, e a gente aprender um pouquinho também, até mesmo para a gente apresentar para os clientes e tudo, né. Hoje a gente trabalha com produtos de excelência e qualidade. Então, a gente foi em busca disso, né? E quando esses fornecedores, né, eles fazem essa parceria com a gente, eles passam confiança, a gente sabe que pode contar com eles, assim, a qualquer momento, porque às vezes vem a faltar, se precisar sair correndo para comprar, então a gente sabe que a gente pode contar com eles e eles também contar com a gente, né? Então a gente faz as parcerias nas divulgações, um vai indicando para o outro, então se tornou assim algo mais fácil e sem dúvidas a parceria que a gente faz é essencial para qualquer negócio. Vocês estão bem no início e você me contou agora há pouco sobre os testes. Queria que você detalhasse um pouquinho mais, até porque, como foi? O teste foi com a família, foi com os amigos, como foi esse período? Os testes começaram dentro de casa mesmo, né? A gente ia lá, comprava os produtos, fazia um teste em casa, ficou legal, aí todo mundo dava um pouquinho da sua opinião pra gente, vamos tentar melhorar nisso, vamos tentar melhorar naquilo, vamos testar, aí depois começou a ser assim, os amigos que provaram, não, tá legal, ó, eu acho que dá pra gente mudar um pouquinho aqui, o que vocês acham? Então essa parte de teste também foi muito bacana para a gente conhecer aquilo que a gente ia fazer, antes mesmo de servir para uma pessoa que a gente não conhece, vamos dizer assim. Então, essa parte do teste, da gente conhecer os produtos, da gente fazer o preparo, da gente saber a quantidade, saber quanto tempo leva, tudo, foi muito essencial também por conta da gente chegar e já falar, não, tá tudo certo, tá pronto, agora é só a gente chegar, fazer, servir, sem aquele medo, sem aquele receio, se ia tá bom, se não ia tá bom, se o tempero tava certo ou não tava. Então, tudo aquilo que a gente conseguiu agregar, a gente já foi anotando, para hoje a gente não ter mais o erro, né? Apesar do pouco tempo, quais são as principais diferenças, por exemplo, que trabalhar tem um negócio no food park e daquele negócio que vocês tinham em um local fixo? A maior diferença que a gente sentiu é o movimento, né? E principalmente trabalhar com aquilo que as pessoas gostam de fazer, né? Que é comer, experimentar coisas diferentes e tudo mais. Então, a diferença que a gente sentiu é que quando você trabalha, né, o outro segmento que a gente tinha, era um bar. Então, assim, eram coisas que as pessoas já conheciam, né? E o lanche não, o lanche foi uma coisa que a gente inovou, a gente acrescentou, a gente tirou. Então, a gente quis dar aquele saborzinho diferente, fazer, né, usar os produtos de qualidade para as pessoas realmente sentir aquele gosto diferente, né? E ter os bons elogios, né? A gente receber esses elogios que com certeza fazem toda a diferença e que faz a gente focar ainda mais nisso, né? Nesse ramo que a gente está hoje. Quando a gente pensa na gestão do negócio, na produção do lanche em si, como você e o seu namorado dividiram as atribuições? Atualmente, hoje, a gente faz tudo em conjunto, né? A gente não faz nada um longe do outro. Então, a compra, a organização, todo o processo, é eu e ele que faz. Aí a gente tem uma equipe, né, que também auxilia a gente, né, porque na hora do movimento, claro que a gente precisa de mais pessoas, porque são nós dois não iam conseguir dar conta de tudo. Então, tem todas essas outras pessoas, né, que acaba ajudando a gente a preparar o antes, o pós, né, todo o nossos serviços. A gente tem o conhecimento de alguns food parks aqui no Brasil, ainda esse movimento é um pouco, digamos que é um pouco ainda, né, acanhado aqui no nosso país. Vocês foram ousados até porque esse modelo é um modelo de estabelecimentos que são montados, desmontados, e no dia da feira, no dia do evento, ele tá lá. E vocês optaram por uma estrutura fixa, inclusive com deck e tudo mais. Por que vocês se arriscaram dessa maneira? Então,
Quando a gente começa a ter uma visão de empreendedor, a gente trabalha com a certeza e com as incertezas. E claro que no começo a incerteza ela fala um pouquinho mais alto, por mais que você não pense, mas ela fala dentro de você um pouquinho. E a gente quis arriscar porque seria um projeto onde a gente iria trabalhar de quarta a domingo, né? E a gente não teria outros projetos para estar tirando essa estrutura, tá levando para outro lugar. Então a gente arriscou, né, fazer uma estrutura fixa, porque a gente sabe, a gente aposta muito ali, a gente confia muito ali, e a gente sabe que por ser um espaço novo, né, o food park, onde envolve muitos tipos de comidas, artesanatos, e enfim, né? A gente apostou e arriscou e a gente falou, vamos deixar ali, né? A gente vai tentar. Hoje é uma estrutura fixa, né? Mas tem como a gente fazer a remoção dela. Mas o principal da gente ter deixado a estrutura fixa mesmo é por conta disso, por a gente acreditar, a gente foi com tudo, a gente falou, vamos, né, arriscar e vamos ver o que que dá. E está indo muito bem, né? O Food Park, a gente está na segunda semana aí já de exposição e está indo muito bem, as pessoas sempre falando muito bem, porque realmente é um projeto muito novo, pelo qual as pessoas não conhecem, né? Então as pessoas, elas entram, elas falam, nossa, aqui não é uma feira ao ar livre, né? Aqui é um lugar diferente, tudo dentro de um só, né? Espaço totalmente particular, as pessoas fornecer isso é muito bacana. Quantas baguetes vocês já venderam nessas 2 primeiras semanas? Por conta da pandemia, então, assim, as pessoas têm um pouco ainda de receio de sair, por conta da aglomeração e tudo mais. Mas pelo que a gente já contabilizou, a gente já vendeu em média de 120, 130 lanches, mais ou menos assim. Dessa primeira semana até o dia de ontem, foi essa média aí que a gente já vendeu. Vocês já pensaram? Eu estou perguntando porque é uma grande alternativa para muitos que trabalham com alimentação em criar o sistema delivery também? Sim, como a gente está no período de pandemia, né, é essencial a gente trabalhar com delivery, né, até porque a gente também não sabe quando tudo isso vai acabar, quando a gente vai poder voltar à nossa vida normal. A gente já pensou sim, a gente está estudando, a gente está esperando passar esse primeiro mês aí, né, e sim, trabalhar com delivery, porque muitas pessoas já chegou a falar para mim, mas vocês não trabalham com delivery, seria muito bacana vocês trabalhar, né, às vezes final de semana, né, a gente chega cansado do serviço, para não precisar sair, se vocês puderem entregar e tudo mais. Mas a gente pensa assim, né, eu acredito que seja essencial hoje trabalhar com delivery, né? O delivery é outro meio de muitas vendas, né? Uma coisa, quanto vocês investiram para esse negócio e em quanto tempo, se vocês já fizeram essa projeção, de que vocês terão esse investimento de volta? Olha, a gente investiu na base de R$ 12.000 com a estrutura que a gente tem hoje. E a gente, assim, pelas nossas contas, pelo ritmo que tudo está indo, a gente tem o objetivo de, em 7 meses, a gente já pagar todo o nosso investimento, tudo aquilo que a gente colocou ali, né, dos mínimos até os mais detalhes, a gente pensa em 7 meses, já pagar todo o nosso investimento. Larissa, nesse espaço, vocês têm, claro, outros tipos de alimentos e tem outros negócios também. Você acredita que essa diversidade faz com que o público também participe mais e, com isso, aumente a sua clientela? Sim, porque ali é um espaço onde as pessoas vão chegar ali, elas não vão se deparar só com o lanche na baguete, elas vão se deparar com outras comidas também, com outros segmentos. Então, ao chegar, eles vão pensar assim, em um só lugar tem várias opções. Então, se a gente vai sair à noite para comer alguma coisa durante o dia, a gente vai encontrar ali não só o lanche, mas sim a bebida, um salão de beleza, a gente vai encontrar um espaço kids para as crianças, a gente vai encontrar o local onde vai ter um pastel, onde vai ter um açaí. Então, é legal disso por conta que as pessoas elas vão se deparar ali com todos os tipos de comida, né? Com vários segmentos ali, várias operações. E os colegas que ali estão também com você, tem essa questão de um apoiar o outro? Sim, muito.
desde o início, né, desde quando a gente estava ainda levantando o espaço, colocando, né, vendo os projetos, o que daria para ser feito ou não, a gente fez muita amizade, né? Então um se tornou companheiro ali do outro, né? Tanto é que no primeiro dia sempre dá aquele friozinho na barriga, e sempre um ali dando a palavra de apoio para o outro. Ah, se precisar de qualquer coisa, corre aqui. Às vezes você não tem uma coisa, vai ali no vizinho, que o vizinho acaba emprestando. Sempre tem um outro que tem o que você precisa, né? Então a gente acaba dividindo muitas coisas, opiniões também, né? E isso que é o bacana, porque ali é um local onde todo mundo quer empreender, todo mundo quer ter o seu, e a gente consegue ainda ter essa amizade, né? Ter esse companheirismo de um ajudar o outro. Ó, eu fui ali comer ali, a porçãozinha é boa, hein? Ah, eu fui ali comer o lanche, é top. Então, assim, a gente tem disso, né? De um indicar um outro, da gente sempre apresentar, falar, ó, aqui é a barraca do lanche, aqui do lado tem o pastel, tal, tal. E isso é muito bacana, né? Porque a gente consegue, a gente não visa só o nosso, né? A gente trabalha ali em conjunto. O que você diria para quem está nos assistindo, está pensando em empreender, não sabe o que fazer ou até está com medo, sabe até o que fazer, mas fala, gente, é a hora de arriscar? O que você diria para essa pessoa? A gente arriscou, né, no meio de uma pandemia. Então, hoje a gente está numa situação um pouquinho complicada, mas não é o momento de você parar e falar, não, não vou fazer isso por conta que está no meio de uma pandemia e tal. Por muitas vezes eu pensei assim, mas veio a oportunidade e a gente aproveitou e falou, vamos participar, porque é um projeto totalmente diferente na cidade, vamos empreender. Eu sempre tive a vontade de empreender, sempre tive esse contato com o público, né? Por muitos anos fui voluntária, então eu tinha aquela vontade de trabalhar com as pessoas, de poder servir assim as pessoas. Tive sempre também muita vontade de ser empreendedora, de ter o meu próprio negócio. E eu falo, as pequenas empresas hoje, elas contribuem demais para os grandes negócios, né? Então hoje somos pequenos, mas a gente tem grandes negócios, né? Ali está se tornando um grande negócio para todo mundo, né? E não é a hora de desistir, é a hora de focar, ter muito discernimento, né? E aproveitar a oportunidade. O empreendedorismo é oportunidades, é sinônimo de oportunidade. Então, e a capacidade também de você chegar e você falar, eu quero ter alguma coisa. Então, você teve aquela capacidade de falar, eu quero ser um empreendedor e apostar nisso, é você colocar força naquilo que você fala, eu quero ser um empreendedor, eu vou empreender, por mais que seja vendendo uma bala, mas você é empreendedor, né? Você tem o espírito de empreendedor e a partir do momento que você começa a empreender, você pensa 24 horas no seu negócio, você pensa em crescer, você pensa em tudo, sabe? É o dia inteiro, assim, você naquela adrenalina, não, a gente vai fazer, vamos tentar coisa diferente, vamos apostar em coisas diferentes, vamos ver o que dá para a gente agregar aqui. E é isso, não é a hora de desistir, é a hora de chegar junto e falar vamos, né, e dar as mãos e começar a empreender, ser um empreendedor. Larissa, muito obrigada, muito sucesso para você, viu? E com essa entrevista a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Até um próximo programa.